Boa noite, turma! Hoje nossa aula de Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem, 5 de maio de 2020, para o terceiro período de Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás, da Unidade Goianésia. Então, na aula passada, eu coloquei lá um documentário para vocês assistirem. Primeira pergunta, vocês assistiram o documentário? Quem não assistiu o documentário, assista ao documentário. Vá lá, assiste o documentário e comente nos comentários do Facebook. Quem faz aí a outra disciplina que eu passei a mesma atividade, olha só, um presente. Então você vai lá e comenta sobre o documentário Português, a Língua do Brasil. Gente, hoje é dia da língua portuguesa. Então hoje vocês vão lá, vão comentar, vão refletir um pouco sobre a importância da língua portuguesa e que tem tudo a ver com a nossa disciplina, que é a aquisição da linguagem. Bom, de acordo com o nosso plano de ensino, hoje, que é dia da língua portuguesa, nós vamos falar sobre leituras e letramentos. E nada melhor do que para falar sobre leituras e letramento do que uma das maiores linguistas do Brasil, a professora Ingeborg Koch. Então eu vou disponibilizar aí um videozinho, ela falando sobre os livros dela, sobre a questão da leitura e da escrita, juntamente com a outra autora do mesmo livro, para vocês ir se situando aí dessas teóricas. A professora Ingeborg Koch, eu vou disponibilizar então aí para vocês um vídeo da professora Ingeborg Koch. Ela nasceu em 22 de setembro de 1933 e faleceu dia 5 de maio, dia 15 de maio, nossa, que susto, eu ia falar, meu Deus, não é possível que ela faleceu no dia da língua, não, dia 15 de maio de 2018. Bom, ela nasceu na Alemanha, mas estava no Brasil já há mais de 30 anos e foi professora da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. E ela deixou um legado sobre questão de coerência, de coesão da língua, uma grande linguista. Então eu vou colocar esse videozinho lá para vocês. Esse videozinho vocês assistam, comentem. Esse vídeo é a presença da aula de hoje. Vai estar no Facebook e vai estar lá no Moodle também, tá? Vou colocar nas duas plataformas que nós utilizamos. Bom, e para a aula de hoje, de leitura e letramentos, nós vamos ler aí o texto da Magda Soares, Novas Práticas de Leitura e Escrita, Letramento na Cybercultura. Vocês com certeza já receberam esse texto, ele também está disponível no Moodle e também está disponível no Facebook e no WhatsApp, né? Então vocês devem ter recebido aí já por essas três plataformas o texto. Bom, gente, o que esse texto nos conta sobre essa importante parte da questão da aquisição da linguagem, né? É um estudo que fala sobre o contexto de uma diferenciação entre a cultura do papel e a cultura da tela, ou cybercultura, né? Este artigo aí, gente, ele vai tentar compreender como é que o conceito de letramento está sendo confrontado nas novas tecnologias, né? De maneira tipográfica, a fonte que você utiliza num texto virtual ou mesmo num trabalho acadêmico, né? As tecnologias digitais de leitura e de escrita, a Kindle, o Kobo, enfim, outras plataformas de leitura que hoje tem, então as pessoas estão lendo cada vez mais em tela e saindo do papel. Mas tem muita gente também voltando para o papel, né? Saindo da tela e voltando para o papel. Esse também é um movimento que acontece na atualidade. E a Magda Soares ela vai pensar a partir das diferenças relativas ao espaço da escrita e ao mecanismo de produção, reprodução e difusão da escrita. Ela vai argumentar que cada uma dessas tecnologias tem determinados efeitos sociais, cognitivos e discursivos, resultando em modalidades diferentes de letramento, que sugere que a palavra seja pluralizada a letramentos e não
somente letramento. Então, assim, o que é o conceito de letramento que ela vai trazer pra gente? Lá na página 144. Qual é o conceito de letramento que ela vai trazer pra gente? O plural nesse subtítulo conceitos explica-se pela imprecisão que na literatura educacional brasileira ainda marca a definição de letramento. Imprecisão compreensível e se considera que o termo foi recentemente introduzido nas áreas de letras e da educação. Entretanto, não há propriamente uma diversidade de conceitos, mas diversidade de ênfases na caracterização do fenômeno. Segundo a Kleiman é a Angela Kleiman, ela trabalha com a questão dos letramentos e ela vai dizer, uma das questões do letramento são as práticas de leitura e de escrita. Então, gente, podemos definir, de acordo com Kleiman, que hoje o letramento, como um conjunto de práticas sociais que usam a escrita enquanto sistema simbólico, enquanto tecnologia, em contextos específicos para objetivos específicos. Então, assim, pensar na questão da leitura e escrita, ela tem uma função, ela tem um objetivo. Então, quando nós estamos falando de leitura e letramento, são diferentes formas de ler o mundo. Uma das formas de ler o mundo é assistir a um vídeo. Isso é uma forma de leitura. Então, assistir a uma aula. Então, nós temos aí o letramento auditivo, por exemplo, que também é algo que se desenvolve. O visual, o letramento visual, conseguir ler uma foto, conseguir ler uma imagem. Então, tudo isso perpassa a questão das leituras e escritas. Nesse aspecto do letramento da leitura e escrita verbal, que é o que nos cabe na aquisição de linguagem, quando nós estamos falando de ciência da linguagem, não da semiótica, que se torna um pouco mais amplo, porque quando nós estamos falando em linguística, a linguística é a ciência da linguagem, então, portanto, ela também abrange a questão da semiótica, que é como os signos se comportam no mundo. E os signos, eles são diferentes linguagens, nós trabalhamos com diferentes linguagens. A questão é que esse tipo de estudo ficou mais no campo da comunicação. E a linguística propriamente dita, ela vai pensar muito mais na questão dos textos verbais, onde a língua, no nosso caso a língua portuguesa, se materializa. E essa materialização, ela tem relação com a forma como a gente se coloca no mundo. Então, ela tem uma relação cultural, ela tem uma relação com a prática social. Então, um evento de leitura e de leitura escrita, ele tem relação com a prática social. Bom, seguindo aí no texto, ainda lá na página 144, ela vai falar da ideia da Tifune, de 1988. O que ela vai falar? Ela vai falar sobre a diferenciação entre alfabetização e letramento. Né? Então, na citação aí ela está falando, a Tifune, alfabetização refere-se à aquisição da escrita enquanto aprendizagem de habilidades para a leitura, escrita e as chamadas práticas de linguagem. Isso é levado a efeito, em geral, por meio do processo de escolarização e, portanto, da instrução formal. A alfabetização pertence, assim, ao âmbito do individual. O letramento, por sua vez, focaliza os aspectos sócio-históricos da aquisição da escrita. Entre outros casos, procura estudar e escrever o que ocorre nas sociedades quando adotam um sistema de escritura de maneira restrita e generalizada. Procura ainda saber quais práticas psicossociais substituem as práticas letradas em sociedades ágrafas. Né? E aí ela vai dizer, a nossa autora, a Magda Soares, que a Tifune, ela vai falar que o letramento são as consequências sociais e históricas da introdução da escrita em uma sociedade. As mudanças sociais e discursivas que ocorrem em uma sociedade quando ela se torna letrada. Conclui-se que Tifune toma para conceituar letramento o impacto social da escrita, que para Kleiman é apenas um dos componentes desse evento. Então aí você vê uma diferenciação teórica, né?
Enquanto a Tifune vai dizer conceituar o letramento como impacto social da escrita, a Kleiman já vai falar que não, o impacto social da escrita ele é apenas um dos componentes do fenômeno. Kleiman ela vai acrescentar, gente, que esses outros componentes, também as próprias práticas sociais de leitura e escrita, os eventos em que eles ocorrem, compõem um conceito de letramento. Então, num evento social, por exemplo, em sala de aula, os letramentos, eles agem de maneira diferente que no WhatsApp. E até mesmo no WhatsApp, nas mensagens do WhatsApp, vai haver diferenciação entre a forma como você pratica a sua leitura e a sua escrita nos grupos que são referentes às aulas, por exemplo, e nos grupos dos seus amigos, e no grupo da sua família. Então aí também tem uma adequação da forma com quais são os letramentos que você utiliza de leitura e escrita nesses diferentes grupos, por exemplo. Porém, gente, em ambas as autoras vão falar que o núcleo do conceito de letramento são as práticas sociais de leitura e de escrita, para além da aquisição do sistema de escrita, ou seja, para além da alfabetização. Bom, esse foco nas práticas sociais de leitura e de escrita, né, neste texto, fundamenta-se numa concepção de letramento como sendo não as próprias práticas de leitura e escrita, os eventos ou os eventos relacionados com o uso da função dessas práticas, ou ainda o impacto ou as consequências da escrita sobre a sociedade. Mas para além de tudo isso, o estado, a condição de quem exerce as práticas sociais de leitura e de escrita, de quem participa de eventos em que a escrita é parte integrante da interação entre pessoas e do processo de interpretação dessa interação, os eventos de letramento, né? E essa autora aí, a Hilf, ela vai falar que um evento de letramento é qualquer situação em que um portador qualquer de escrita é parte integrante da natureza das interações entre os participantes e de seus processos de interpretação. Ou seja, coerentemente com o conceito apresentado em Soares, letramento é, na argumentação desenvolvida neste texto, o estado ou a condição de indivíduos ou de grupos sociais de sociedades letradas que exercem efetivamente as práticas sociais de leitura e de escrita, participam competentemente de eventos de letramento. Bom, o letramento, então, nessa concepção, é contrário de analfabetismo, razão pela qual a palavra alfabetismo tem sido frequentemente usada em lugar de letramento. E seria mesmo mais vernáculo que a questão do letramento. Então, o estado de analfabeto, o estado de condição de analfabeto, o contrário de analfabetismo é o estado ou condição de quem não é analfabeto. Então, essa própria formação da palavra letramento, ela está presente na ideia de estado, ou seja, a palavra traz o sufixo mento, que forma substantivos de verbos, acrescentando a este o sentido de estado resultante de uma ação. Então, o letramento ele é uma ação do quê? É a questão da leitura e da escrita. Sempre que nós estamos falando no campo da prática social, nós estamos falando de ação, tá bom? Então, do verbo letrar, né, forma-se a palavra letramento, estado resultante da ação de letrar. E o letrar, ele vai ter diferentes concepções, em diferentes espaços você vai ser letrado, de diferentes maneiras. Eu citei aí, por exemplo, no próprio WhatsApp. Você é letrado no WhatsApp, você é letrado no Facebook, você é letrado nas novas tecnologias, porque essa forma de aprendizado que nós estamos tendo que passar neste momento, ela também tem relação com o letramento tecnológico. Pense nisso. Então vamos falar agora um pouco sobre tecnologias de escrita e letramento. Lá na página 148 para quem está acompanhando. Então, considerando que o letramento designa o estado ou a condição em que vivem e interagem os indivíduos ou grupos sociais letrados, pode-se supor que as tecnologias de escrita, instrumento das práticas sociais de leitura e de escrita, desempenham um papel de organização e reorganização desse estado ou condição, que é o que eu estava acabando de falar sobre o que
Você está letrado nas tecnologias para conseguir acompanhar as aulas, para conseguir perceber como é que, em todas essas tecnologias, no WhatsApp, no áudio, na organização do material de cada disciplina, isso tudo também tem a ver com as tecnologias de escrita e de leitura. Então isso também é uma aquisição da linguagem, percebe? A linguagem da internet é uma linguagem diferente da linguagem presencial, obviamente, porque é um outro campo, é um outro espaço, é um outro tempo. Então é um outro evento social da prática de leitura e de escrita. E aí, gente, a Magda Soares vai trazer ainda no texto pra gente o Pierre Levy, um texto dele de 1993, que ele vai falar que inclui as tecnologias de escrita entre as tecnologias intelectuais, responsáveis por gerar estilos de pensamento diferentes, né? Esse autor insiste, porém, que as tecnologias intelectuais não determinam, mas condicionam os processos cognitivos e discursivos. Então, para o aprendizado, pelas tecnologias, pela mediação tecnológica, você precisa também estar letrado na tecnologia. Você também precisa fazer um letramento de organização de estudo. Isso também perpassa o que? Um pouco individual, não tem mais aquela questão do horário da aula de estar ali presente fisicamente, apesar de a presença estar acontecendo mais ou menos nos horários de aula. Mas acaba que essa questão do isolamento e da mudança da rotina modifica também os eventos de leitura e de escrita que nós estamos participando. Bom, as diferenças entre tecnologias tipográficas e digitais de leitura e escrita são consideradas, né, nesse estudo aí que a Magda Soares fez. Ela restringe a análise ao uso de ambas essas tecnologias para a escrita de textos informativos ou literários. Não se incluirá, na análise, o uso delas para interação à distância. Discute-se aqui, para confrontá-lo com o texto do papel, o texto na tela, o hipertexto, embora se reconheça que a análise da interação online, os chats, o e-mail, a lista de discussão, os fóruns, entre outros, são elucidativas para melhor compreensão do conceito de letramento, confrontando-se essa modalidade de interação entre as pessoas com as modalidades de interação face a face ou por meio da escrita no papel. Reunia-se a incluí-la neste texto, porque esse uso da tecnologia digital suscita questões específicas de natureza diversa, sobretudo linguística, cuja discussão ultrapassaria os limites objetivos desse estudo aqui. Mas ela está explicando, né? Ela está conceituando o que qual foi o foco dela dessa pesquisa. O foco dela na pesquisa foi o hipertexto, foi saber lidar com o texto na tela, com a leitura e a escrita na tela, saber onde clicar, saber buscar fontes, a questão até do próprio formato de tela, porque muda, né? O espaço do papel, você tem um papel, que é uma textura, é uma forma como você lida o livro, né? A textura do livro, a forma como você lida com aquilo ali e a textura da tela, de uma coisa mais quadrada. É uma interação diferente com o evento, com a prática de leitura e de escrita. Bom, os espaços da escrita, né? Ela vai trazer aí a definição de Voltaire, que é o campo físico e visual definido por uma determinada tecnologia de escrita. Todas as formas de escrita são espaciais, ou seja, elas estão dentro de um lugar e que a escrita se inscreva e escreva. Mas a cada tecnologia corresponde um espaço de escrita diferente. Então, nos primórdios da história da escrita, o espaço de escrita foi a superfície de uma tabuinha de argila, ou na madeira, ou a superfície polida de uma pedra. Mais tarde, foi a superfície interna contínua de um rolo de papiro ou de pergaminho, que o escriba dividia em colunas. Finalmente, com a descoberta do códice, foi e é a superfície bem delimitada da página, inicialmente de papiro, de pergaminho, finalmente a superfície branca da página do papel. Né? E atualmente, com a escrita digital, surge este novo espaço de escrita, que é a tela do computador. Então, a estreita relação entre o espaço físico e visual da escrita e as práticas de escrita e de leitura. O espaço da escrita relaciona-se até mesmo com o sistema de escrita,
a escrita em argila úmida, que recebia bem a marca da extremidade em cunha do cálamo. Então, assim, cada espaço, gente, vai se relacionar de uma maneira diferente. Você, quando escreve no papel, é uma forma diferente de se relacionar de quando escreve no computador. O capítulo da minha dissertação de mestrado e um dos capítulos da minha tese de doutorado também, eu só consegui, eu estava já há muito tempo cansada, há muito tempo escrevendo, e eu só consegui escrever porque eu fui para a escrita no papel. Eu saí da tela do computador. Então eu tive 2 trabalhos, né? Um escrever à mão e depois ter que digitar todo o trabalho de novo. Mas foi a forma que eu encontrei para me relacionar novamente com a escrita, né? Eu fui para lá a forma de alfabetização, a forma dos primeiros contatos com a escrita. Então foi esse letramento que eu utilizei, um letramento num espaço diferente, letramento da relação até afetiva com o papel, que tem relação com os eventos de letramento. Bom, lá na página 152, ela vai falar que o Pierre Levy afirma que a cybercultura traz uma mutação da relação com o saber. Para este autor, o cyberespaço suporta tecnologias intelectuais que amplificam, exteriorizam e modificam numerosas funções cognitivas humanas, como a memória, que se encontra tão objetivada em dispositivos automáticos, tão separada do corpo do indivíduo ou dos hábitos coletivos, que nos perguntamos se a própria noção de memória ainda é pertinente. Como a imaginação que se enriquece com as simulações, como a percepção que se amplifica com sensores digitais, as realidades e os virtuais. Gente, esse é o pensamento de um teórico, do Pierre Levy. O Voltaire, em 1991, lá na página 151, ele vai falar outra coisa. Ele fala que afirma que a escrita no papel, com suas exigências de uma organização hierárquica e disciplinada das ideias, contraria o fluxo natural do pensamento, que se dá por associação em rede. Segundo esse autor, é o hipertexto que veio legitimar o registro desse pensamento por associações em rede, tornando-o possível ao escritor e ao leitor. Né? E o Chartier, em 1994, ele já tem um outro pensamento. Ele considera que o texto na tela uma revolução do espaço da escrita, que altera fundamentalmente a relação do leitor com o texto, as maneiras de ler, os processos cognitivos. Então vocês percebem que há também aí um pensamento entre cada um dos autores. Então alguns acham que a leitura manual no papel ela não é natural, e que o hipertexto, essa relação de redes que a gente tem na leitura e na escrita no computador, ela tem mais relação com o que seria natural do nosso cérebro. Bom, e para ir finalizando essa videoaula de hoje, vamos lá para a página 155, letramentos, o plural. Né? Lá no título do primeiro tópico deste texto, ela fala sobre conceitos de letramento. O plural foi posto na palavra conceitos, não na palavra letramento. E o objetivo naquele momento foi discutir diferentes perspectivas na caracterização deste fenômeno. Qual é este fenômeno? O letramento. Ali considerado como fenômeno singular, referindo-se implicitamente a práticas de leitura e de escrita na cultura do papel. A reflexão que aqui a seguir se fez sobre a escrita na cultura da tela, na cybercultura, o confronto entre tecnologias tipográficas e digitais de escrita e seus diferenciados efeitos sobre o estado ou condição de quem as utiliza. Sugere que se pluralize a palavra letramento e se reconheça que há diferentes tecnologias de escrita que criam diferentes letramentos. A ideia lá do WhatsApp, a ideia da escrita no computador, do caderno, o bilhete que você deixa em casa para avisar alguma coisa na porta da geladeira, a mensagem que você encaminha pelo Facebook, tudo isso são escritas em tecnologias diferentes. Isso deve ser levado em consideração quando nós estamos falando em letramentos, porque é no plural, é isso que a Magda Soares está nos trazendo. Então, na verdade, essa necessidade de pluralização da palavra letramento é, portanto, um fenômeno que ela designa já vem sendo reconhecida internacionalmente, para designar diferentes efeitos cognitivos, culturais e sociais em função, ora dos contextos de interação com a palavra escrita,
ora com a função de variadas e múltiplas formas de interação com o mundo. Não só a palavra escrita, mas também a comunicação visual, auditiva e espacial. Bom, dados os limites e objetivos de um artigo como este, de um estudo como este, né, ela vai falar que esses muitos letramentos não são aqui discutidos, né? Eu falei para vocês do letramento auditivo, do letramento, a gente pode falar do letramento cinematográfico, do letramento fotográfico. Então nós temos do letramento culinário, nós temos vários tipos de letramentos. Todas essas práticas sociais, elas têm a relação da leitura e da escrita, do letramento escolar, né? O letramento de ensinar, o letramento de aprendizagem, são formas que têm a interação aí da leitura e escrita. Então, propor o uso do plural de letramentos para enfatizar a ideia de que diferentes tecnologias de escrita geram diferentes estados ou condições naqueles que fazem uso dessas tecnologias em suas práticas de leitura e de escrita. Diferentes espaços de escrita e diferentes mecanismos de produção, reprodução e difusão da escrita resultam em diferentes letramentos. Bom, eu vou ficando por aqui, para dar tempo de vocês também lerem um texto, relerem, ver o vídeo. A nossa atividade de hoje é o documentário, e aí vocês vão escrever um comentário lá no fórum, né, do Moodle. Eu vou colocar lá, como toda semana, de presença. E aí vocês coloquem lá o comentário de vocês sobre o filme Português, a Língua do Brasil. É um documentário bem interessante para nós comemorarmos o dia da nossa língua. Na próxima aula, nós vamos ter uma atividade que vai para fechar o semestre, mas vai ser na próxima aula e vocês vão ter um tempo aí para entregar, não se preocupem, tá? Para a gente já encaminhar para o fim do semestre. Muito obrigada. Qualquer dúvida eu estou por aqui. Se cuidem, sua vida importa, usem máscara, evite o contato. Infelizmente ainda não acabou, mas para que acabe o quanto antes, vamos manter aí essas regrinhas, tá bom? Obrigada, turma do terceiro período de pedagogia. Boa noite. Ver o sol nascer e se pôr no mesmo dia, banho de água fria, ainda tem a brisa da noite.